Boa tarde, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 8 de abril de 2025, uma terça-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa que eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Senhor Deus, guarda meu esposo, guarda meus filhos, guarda minha família, guarda meu lar, guarda o ministério, todos têm confiado na minha pessoa. Presente também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, guarda as nossas crianças, livra dos maus tratos, dos abusos físico, mental e emocional. Guarda, Pai. Livra as mulheres do feminicídio, dos abusos, Pai. Guarda nessa tarde, em nome de Jesus. Onde tiver, Pai, uma criança sofrendo abuso, uma mulher, um idoso, que haja denúncia. Em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor, a gente está em Números 2, tá? Diz assim: à disposição das tribos no acampamento. E disse assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro. A certa distância, cada homem junta a sua bandeira como os emblemas da sua família. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Deus, o objetivo desse canal é que a tua palavra seja pregada, seja ministrada, arabanda sudecomunai, que haja cura, que haja libertação somente através da palavra, porque a palavra é o próprio Jesus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, e Deus está no controle de tudo. Então, Senhor Deus, que a tua palavra venha chegar àqueles que precisam e que necessitam, que eu diminua, que o Senhor apareça sempre. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém? Bem? Então, a palavra do Senhor, ela vai estar falando assim, a disposição das tribos no acampamento, tá? E diz assim: o Senhor disse a Moisés e Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda, a certa distância, cada homem junto a sua bandeira e com os emblemas da sua família. A leste, os exércitos de Judá acamparão com a sua bandeira. O líder de Judá será Nazon, filho de Aminadab. O seu exército é de 74.600 homens. Então, aqui, né, o Senhor vai estar dizendo sobre as tribos, né, e cada lugar que ele vai estar e o tanto de homens que cada tribo tem, tá? Mas por que isso? Esse capítulo, ele é bem simétrico, tá bom? Que ele vai estar mostrando os acampamentos, como é que deve ser, como é que a nação foi alistada, homem por homem, o relacionamento das nações. Então, assim, é para mostrar o posicionamento que eles devem estar em ordem, devem estar em posicionamento, né? Para estar preparado para tomar posse da terra prometida, amém? Então, assim, há todo um recurso, há toda uma estratégia. Então, vamos prosseguir, tá bom? E diz assim, vamos continuar de novo, no 3. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Nazon, filho de Aminadab, seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Isacar acampará ao lado de Judá. O líder de Isacar será Natanael, filho de Zuá. Seu exército é de 54.400. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. O seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá, de acordo com seus exércitos, é 186.400, né, que terão que marchar. Eu queria fazer uma ressalva aqui. Os historiadores acham que esse número é muito alto. Ai, não pode ter sido tudo isso. Mas, igreja, eu sempre fico com aquilo que a Bíblia diz, tá? Se é ou não, o que me importa é o que está na Bíblia. Se os historiadores acham que esse número é exorbitante, ai, não pode ter sido tudo isso, que não sei o quê. Não me interessa. Me interessa que a Bíblia diz que tinha, então tinha, tá bom? Pode ser grande aos olhos humanos? Pode, mas para Deus, né? E o nosso Deus, como é que fica, né? Então, a gente vê aqui também, né? No 10, prosseguindo. Ao sul estarão os exércitos do acampamento de Rubem. Junto à sua bandeira, o líder de Rubem será Elisur, filho de
Sedeur, seu exército é de 46.500 homens. A tribo de Simeão acampará ao lado de Rubem. O líder de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. Seu exército é de 59 mil. Tá vendo? Então, assim, são números exorbitantes, né? Para os historiadores parece muito, mas para o nosso Deus. Se o nosso Deus quis assim, igreja, você acha? Quem somos nós para querer ficar contendendo? Ai, não, é muito homem. Ai, é muito isso. Eu acho que eles devem ter marcado um número errado. Eu não acho nada. Eu só acho que está na Bíblia. E a Bíblia, ela não erra, ok? Continuaremos. A tribo de Gade virá em seguida. O líder de Gade será Eliasaf, filho de Deuel. Seu exército é de 45.650 homens. O número total de homens licenciados do acampamento de Rubem, de acordo com os seus exércitos, é de 151.450 homens. Esses marcharão em segundo lugar. Então, tinha, vamos dizer assim, as tropas. Primeira tropa, segunda tropa e terceira tropa, tá bom? Então, era assim, as tropas. Vamos lá. Em seguida, os levitas marcharão levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos. Mesma ordem, os levitas, tá bom? Em seguida, os levitas. Com a tenda do encontro. No meio do acampamento. Na mesma ordem que acamparam, cada um ao seu próprio lugar, junto à sua bandeira. A oeste estarão os exércitos de acampamento de Efraim, junto à sua bandeira. O líder de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército é de 40.500 homens. E aí prossegue, né? A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder de Manassés será Gamaliel, filho de Pedazur. O exército é de 32.200 homens. A tribo de Benjamim virá em seguida. O líder de Benjamim será Abidã, filho de Gideone. Seu exército é de 35.400. O número total de homens recenseados acamparão de Efraim, de acordo com seus exércitos, 108.100. Esses marcharão em terceiro lugar. Então, você vê que tinha uma marcha, tá? Era primeiro lugar, segundo lugar, porque as coisas de Deus é formada com ordem, ok? Então, não é de qualquer maneira. Então Moisés tinha que fazer tudo conforme o Senhor tinha ordenado. E o Senhor queria que cada um, né, seguisse em ordenança com a sua bandeira. Porque era algo muito importante. E é até nos dias de hoje, para mim e para você. Como exemplo, né? De que seguir as ordens de Deus, né? Seguindo as tribos ali, conforme era dita, que a gente viu que somente os levitas, né? Porque eles eram responsáveis pela presença de Deus no meio do acampamento, né? Eles tiveram essa diferença. Então, eles cuidavam do tabernáculo, então não foram contados a numeração deles de homens, tá bom? Mas eles estavam lá. Também porque eles não foram contados no meio das 12 tribos. Vocês sabem, não fizeram parte na herança das terras. Vamos continuar. Ao norte estará o exército de Dan. E seu exército é de 62.700 homens. A tribo de Azer acampará ao lado de Dan. O líder de Azer será Pagiel, filho de Ocrã. O seu exército é de 41.500 homens. A tribo de Naphtali, tem a de Naphtali também, virá em seguida. E o líder de Naphtali será Airá, filho de Enã. Seu exército é de 53.400 homens. O número total dos homens recenseados, então teve o recenseamento, ok? O número total de homens recenseados do acampamento de Dan, de acordo com seu exército, é de 157.600. Esses marcharão por último. Então, tinha ordem. Tinha o primeiro, segundo, terceiro e o último, tá bom? Foram esses israelitas contados de acordo com as suas famílias. O número total dos que foram contados nos acampamentos, de acordo com seus exércitos, deu 603.550 homens. Detalhe, a gente vê aqui, que eu falei para vocês, né, um pouquinho antes. Os levitas
contudo não foram contadas com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então os levitas não podiam, porque eles foram separados para cuidar das coisas do Senhor. Então os levitas eram diferentes, era o povo separado de Deus para cuidar das coisas de Deus, né? Então, igreja, é um privilégio para os levitas? Sim, né? Porque eles foram separados, Deus tomou para si aquele povo, no meio do povo escolhido, Deus tomou um povo para si para cuidar das suas coisas, que foram os levitas. Então, eles não tiveram pai. Então, Deus que alimentava, Deus que cuidava, Deus que fazia tudo por eles, né? E diz assim no 34. Assim os israelitas fizeram tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto às suas bandeiras e depois partiam, cada um com seu clã e com as suas famílias. Ok? Então, é algo magnífico. Então, assim, eles tinham que obedecer. E aí, conforme era dada a ordem, eles partiam, né? Partiam para prosseguir. Porque, assim, Deus tinha dado ordem para Moisés para ser feito tudo conforme a palavra do que? Da obediência, tá? Então, assim, Deus queria uma obediência, Deus queria unidade, Deus queria união. E a obediência era fundamental, né? Para o povo de Israel, do povo de Israel. Porque Deus queria um povo obediente que ele tomou para si, né? E a gente vê também, igreja, é que cada um com seu clã, cada um com a sua família. Que clã? Esses clãs que eles falam aqui significa família, tá? Clã é família. Eles eram muito importantes na realização das suas tarefas, tá? Cada um tinha a sua tarefa e realizava ordenadamente. Então, não poderia ter nada desorganizado, tá? Para que eles tivessem, assim, uma boa ordem, uma boa organização, eles teriam que estar ouvindo tudo que Deus havia falado para Moisés. Então, esse é tremendo. Então, que a gente não venha se esquecer que os levitas não tiveram parte, tá? Porque os levitas cuidavam das coisas do Senhor. Os levitas foram separados para cuidar das coisas de Deus. Então, a gente vê, né, que... Desculpa. Que foi uma ordem de Deus. E eles mantinham-se firmes, tá? Então, esse foi a disposição do acampamento, né? A disposição das tribos no acampamento, conforme Deus foi distribuindo cada um, né, naquilo que lhe era interessante. E os israelitas acamparam ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada um junto à sua bandeira, os emblemas da sua família. E aí ficava aqui a de Dan, a de Azer, mas ali, tudo em volta, tá? Ali, ao redor da tenda do encontro, né? Igreja, eu fico imaginando, né? Aquela multidão de gente, né? E vamos dizer assim, cada um no mesmo ambiente, assim, no mesmo espaço, mas cada um com a sua tenda, com a sua clã, com a sua família. Então, aqui é a tenda de Azer, aqui é a tenda de Zebulon, aqui é a tenda de Dan. Então, assim, eles ficavam, assim, em volta, né? E é muito interessante que ninguém, né, chegava, assim, para tomar conta do espaço do outro, porque Deus já deu uma certa distância para cada um, tá? Você vai ficar a certa distância, né? Então, assim, essa parte é de Zebulon, essa parte é de Azer. Então, você tá vendo que essa tribo é de Azer, então você não vai encostar. Você tá vendo que essa tribo é de Zebulon, então você não vai encostar. Então, ficou algo muito organizado. Então, o nosso Deus é um Deus organizado, tá bom? Então, cada um deles sabia, né? Conhecia a sua posição exata no acampamento. Então, desculpa, não tinha confusão, porque cada um tinha o seu lugar, amém? Até aqui a palavra de hoje e amanhã vamos prosseguir com o que o Senhor tem para nós, amém? Deus abençoe vocês e tenha uma terça-feira abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, que na paz.